15 de novembro, dia da proclamação da República. E hoje eu vou te falar a verdade que nunca te contaram nos livros de história. Bem, eu me chamo William Matheus, adoro política, adoro história e hoje eu vou te falar a verdade sobre 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. Eu vejo muitas pessoas hoje no Instagram, Facebook e demais redes sociais comemorando a proclamação da República. Mas será que realmente isso foi um feito bom para o nosso país? Será que realmente isso foi bom para o nosso Brasil? E eu estou vendo se repetir o ano de 1889, hoje, no ano de 2022, pós-eleições conturbadas em nosso país. Mas para que nós possamos entender sobre a proclamação da República, nós precisamos entender sobre o Brasil Império. Nós precisamos entender sobre um jovem garoto que nasce em terras brasileiras, chamado Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, aquele que proclamou a independência do Brasil. Dom Pedro II nasce no ano de 1825, genuinamente brasileiro. Ele que se tornou órfão de mãe aos 1 ano de idade. E depois o seu pai foi embora, quando ele tinha mais ou menos entre os 5 e 6 anos, deixando o garoto aqui no Brasil, sendo criado por uma senhora que ele chamava de Dandama e por um negro que havia sido escravo, mas foi absolvido da sua escravidão, chamado Rafael, que ajudou a criar Dom Pedro II. Dom Pedro II, que não teve infância, que não brincou como as outras crianças, que vivia no seu castelo imperial, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro, atual capital do Brasil naquela época, e que desde cedo teve que aprender a falar diversas línguas, estudar sobre ciência, astrologia, engenharia, botânica, filosofia, já era um preparo para ser o novo imperador do Brasil. Com apenas 6 anos de idade, começou a estudar sobre tudo isso, se preparando para ser o futuro governante desta nação. E com vários problemas que a nação brasileira já estava adquirindo devido à falta de um imperador, decidiram emancipar a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro, que com 14 anos já se tornou o imperador deste país. Um homem muito à frente do seu tempo. Um homem que pensou na transposição do Rio São Francisco lá no século XIX. O homem que pensou na ferrovia Norte-Sul lá no século XIX. O homem que projetou uma linha de ferro entre Rio e São Paulo que nunca veio a ser executada. Nós vemos que todas as grandes obras que estão em execução no país hoje foram pensadas no Brasil Império por Dom Pedro II. Este homem que desde 1848 lutava pela abolição da escravatura no nosso país. E ele vivia em um tipo de monarquia parlamentar constitucional, onde o imperador não tinha plenos poderes, mas possuía o Congresso, para que pudesse assim ter a função do poder legislativo, executivo e judiciário. Só que o executivo, nessa época, quem comandava era o imperador e não um presidente da república. Dom Pedro II, pela linha sucessória, deveria ter filhos homens para que pudessem se suceder dentro do sistema monárquico, dentro do sistema de monarquia. Mas os 2 filhos homens que ele teve morreram muito criança. A sua filha mais velha, Princesa Isabel, então era a primeira na linha sucessória. Ele ainda tinha uma outra filha chamada Princesa Leopoldina. A Princesa Isabel herdou o gosto do pai pelo Brasil. Sem dúvida nenhuma, Dom Pedro II foi o homem que mais amou a nossa terra. Foi o homem que mais amou o nosso Brasil. Dom Pedro II fez grandes feitos para o nosso país. Desenvolveu sistemas de ferrovias, desenvolveu sistema de portos, desenvolveu sistemas de expansão territorial.
Em 1870, ele enfrenta uma grande crise, uma guerra com o Paraguai, quando o Paraguai começa a invadir as fronteiras brasileiras e pega ali o presidente da província do Mato Grosso, como se fosse o governador do estado do Mato Grosso, e o prende e o mata ali em terras paraguaias. Começa a invadir também o estado do Rio Grande do Sul. Dom Pedro II se vê obrigado a enfrentar essa guerra contra o Paraguai para proteger a nação brasileira e as terras brasileiras. Ele mandou milhares, dezenas de milhares de soldados combater. Em 1870 saímos vitoriosos dessa guerra, mas perdemos mais de 50 mil soldados. E isso é a primeira grande crise que Dom Pedro começa a enfrentar. Mas em 1871 é proclamado no Brasil a Lei do Ventre Livre, aonde todo bebê nascido de escrava, era considerado livre no Brasil. Foi nesse período também em que a Imperatriz Teresa, a esposa do nosso Dom Pedro II, doou todas as suas joias para a causa abolicionista, o que causou um grande problema com os donos dos grandes cafezais que mandavam no Brasil, que eram praticamente o dono da maioria dos escravos do nosso país. E sabe onde hoje é o bairro mais caro do Brasil? Ali no Leblon, no Rio de Janeiro? Pois é, naquela região a princesa Isabel mantinha quilombos que cultivavam flores da causa abolicionista. Ela mantinha com seu próprio dinheiro. E isso causava um grande furor dos revolucionários, donos de cafezais da República Café com Leite, que não queriam a abolição dos escravos. E ela passou a ser ameaçada de morte por isso e teve que ter uma guarda 24 horas para que não fosse alvejada e morta por defender a causa abolicionista. E o nosso querido Dom Pedro II estava doente, foi se tratar fora do Brasil, quando no ano de 1888 a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a Carta de Alforria para todos os escravos no Brasil, a abolição da escravatura no Brasil. E isso criou um grande problema político, porque a maioria de donos de escravos eram grandes fazendeiros, pessoas que tinham muito dinheiro, donos de cafezais, e que não queriam que isso acontecesse. Foi quando eles começam a se juntar para derrubar a monarquia, o Brasil Império. Porque na linha sucessória de Dom Pedro II vinha a princesa Isabel, uma mulher que era mais ainda apaixonada pelo nosso país. Mas eles tinham medo, porque o seu esposo era um imperador, um príncipe da França, e não queriam que ele assumisse o trono aqui no Brasil. Sem falar também o preconceito de que uma imperadora mulher seria a governante do nosso país. Então, eles decidem no ano de 1889 tentar, com um golpe, tirar Dom Pedro II do poder do Brasil. Nesse mesmo ano tentaram até matá-lo. Gritaram Brasil, República, Livre, deram alguns tiros, mas nem, graças a Deus nenhum acertou Dom Pedro II. Mas no dia 15 de novembro de 1889, eles, através de fake news, convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a República, a destituir a monarquia do nosso país. E Deodoro da Fonseca, ele não tinha interesse em proclamar a República, ele não tinha interesse em tirar a monarquia do país, mas como ele tinha uma rixa com o Visconde de Ouro Preto, que era ali como se fosse o secretário de governo, a pessoa que administrava depois do imperador, e as pessoas chegaram até ele, e para que pudessem ter o apoio dele para essa causa revolucionária, eles inventaram mentiras e fake news, as famosas fake news, para que o Marechal Deodoro da Fonseca destituísse o Visconde de Ouro Preto. E ele não queria destituir o imperador Dom Pedro, apenas o Visconde. Mas alguns revolucionários, republicanos, foram até a casa de Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive Rui Barbosa, e falaram mentiras para ele de que o imperador Dom Pedro II estava planejando demiti-lo. Foi quando, no dia 15 de novembro de 1889, eles tiraram o poder através de um golpe militar do Dom Pedro II. E 2 dias depois pegaram toda a família monarca, toda a família, colocaram dentro de um navio
o extraditaram de volta para Portugal. Felizmente, 2 anos depois, Dom Pedro II morre. A imperatriz Teresa Cristina morre poucas semanas depois que chega em Portugal. Mas o que eu quero falar para você, através de todo esse resumo da história que os livros não te contam, é que o que se aconteceu no Brasil em 1889 está acontecendo agora em 2022. A diferença é que não é os militares que estão proclamando a República, não é pessoas trazendo fake news, mas sim 60 milhões de brasileiros que estão querendo proclamar a República através de fake news. Nós tínhamos em 1889 um homem que era apaixonado pelo nosso país, um homem muito à frente do seu tempo, que trouxe desenvolvimento para o Brasil e que estava trazendo ainda mais desenvolvimento. Na sua linha sucessória, nós tínhamos a princesa Isabel, a mulher mais apaixonada pelo Brasil em toda a história, que aboliu a escravidão, que trouxe grandes feitos para o nosso país, mas que foram escorraçados do nosso país, que foram golpeados e que saíram do nosso país a destino Portugal com uma mão na frente e outra atrás, somente com a roupa do corpo, e que viveram o resto dos seus dias sustentados por amigos, porque nem as suas riquezas adquiridas aqui na nossa terra eles puderam levar, porque aqueles que proclamaram a República se tornaram donos desse país. E sabe o que é engraçado de tudo isso? É que eles proclamaram a República, e aí depois tiveram aí o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, depois nós tivemos o presidente Floriano Peixoto, e dentro desse período chamado República Oligarca, onde a República Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais, os grandes cafeicultores, os grandes produtores de gado, produtores de leite, pessoas que tinham muito dinheiro é que governavam o país, e que tinha eleições sim, naquela época, eram eleições diretas, mas era através da cédula de papel e que somente quem estava no poder ganhava, que eram eleições totalmente fraudulentas, questionáveis, e que o interessante de tudo isso é que durante esse período de 1889 até mais ou menos 1930, onde é considerada a República Oligarca, 13 presidentes governaram o país. 13 presidentes. De Marechal Deodoro da Fonseca até Getúlio Vargas. O número 13 aparece aqui. E esse número se repete hoje em 2022. Só que desta vez, as fake news foram atualizadas. Naquela época, eles falaram fake news para Marechal Deodoro da Fonseca derrubar Dom Pedro II. Hoje é o STF, a mídia, a Globo, falando um monte de fake news, dando um monte de inserções de rádios para outro candidato, para derrubar o atual presidente do Brasil. E eles conseguiram através do voto direto, mas votos questionáveis, que foram influenciados por uma parcela da população que não querem ver o desenvolvimento econômico do nosso país. E sabe o que é mais interessante? Que a história está se repetindo. Os ocorridos no passado estão se repetindo no presente e que vão validar o nosso futuro, seja ele bom ou seja ele ruim. Mas quando tiraram a monarquia do Brasil em 1889, querendo instalar uma falsa república presidencialista, dizendo que o Brasil ia crescer, na verdade só piorou. O Brasil, na época de Dom Pedro II, era o país da América Central e América do Sul que mais tinha ferrovias. Logo após assumirem o governo, os militares e aquelas pessoas revolucionárias começaram a destituir essas ferrovias no país, trazendo um atraso para a nossa nação. As ferrovias que tem hoje no Brasil, todas foram pensadas por Dom Pedro II, e que se tivesse continuado ao comando do Brasil e com a linha sucessória de sua filha, a maioria dessas ferrovias tinham sido feitas há muito tempo atrás, e de milhões, bilhões de reais não teriam sido desviados da Ferrovia Norte-Sul e da transposição do Rio São Francisco, como foi desviado nos governos do PT. E sabe o que me chama mais atenção? É que eu vou até abrir aqui para você um estudo do IHGB e da FGV entre 1992 e 2010, concluíram que se o reinado de Dom Pedro II ou a sua continuação dos seus planos através da sua filha Princesa Isabel tivessem durado mais 15 anos apenas, 67% das favelas e, por consequência, 43% da violência e do tráfico de drogas não existiriam no Brasil
e na cidade do Rio de Janeiro. E provavelmente nas grandes outras metrópoles como São Paulo na época. Sabe por quê? Porque existia um plano de governo de Dom Pedro II e a princesa Isabel de que após a abolição da escravatura, os negros escravos fossem inseridos no mercado de trabalho e tivessem as suas vidas compensadas, direitos trabalhistas, terras, o que não foi concedido após 1889, quando a proclamação da República foi instaurada. Então esses negros quilombolas que estavam vindo da escravidão estavam passando fome, sem ter onde morar. Foi quando passaram a assumir as favelas, a povoar as favelas. E a criança pobre, negra, sem recursos, começou a ter uma mudança de vida através do tráfico de drogas. Por isso, o nível de favelas e de criminalidade no Brasil foi aumentando desde 1889 até os anos de 2022. Nós vemos que um golpe instalado no Brasil em 1889 repercutiu 133 anos depois no nosso país. Se 15 anos apenas Dom Pedro II e a princesa Isabel tivessem continuado no governo do nosso país, 67% das favelas do Rio de Janeiro não existiriam. 43% da criminalidade no Brasil não existiria. Então nós vemos que a proclamação da República em 1889 foi um erro que custou caro para a nossa nação 133 anos depois. Assim como em 2022, 60 milhões de pessoas erraram. Erraram ao escolher um presidente. Presidente esse que se considera republicano, com o apoio do Centrão, com o apoio do STF, com o apoio da grande mídia. E hoje, 2022, eles proclamaram a República mais uma vez, impedindo assim que o Brasil cresça. E a história está aí para contar. O que aconteceu em 1889, está sendo repercutido hoje. E o que aconteceu hoje, o nosso voto errado nas urnas, vai proclamar para os nossos netos, bisnetos e tataranetos. E eu quero fazer aqui as minhas palavras, a de Dom Pedro II, quando no leito da sua morte, lá em Portugal, em 5 de dezembro de 1891, falou as suas últimas palavras dizendo: que Deus me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. E em 2022 eu parafraseio: que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Paz e prosperidade para o Brasil. Brasil acima de tudo, mas Deus acima de todos. Fique com Deus e que pena que a proclamação da República não é tudo isso que você acha, não é tudo isso que te contaram. E você caiu mais uma vez no conto do vigário. E aqueles livros de história, aquelas professoras de história sociológicas esquerdopatas que ensinaram durante a escola, não é realmente o que retrata a nossa nação e a nossa história que nós vivemos. Hoje nós somos um país muito atrasado, porque há 133 anos atrás não demos a oportunidade para as pessoas que mais amaram o nosso país ajudá-lo a se desenvolver, que foi o imperador Dom Pedro II e a princesa Isabel. Nós escolhemos a República e hoje nós estamos sofrendo. E por essa República nós estamos entrando em decadência. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação.